Doutor Hélio, satisfeito de voltar outra vez ao Uberaba? Ah, sim, ainda mais que eu tenho hoje uma filha que mora aqui em Uberaba, de maneira que foi dupla a satisfação de rever a minha filha e rever a cidade, né? Aqui o senhor já esteve na chácara já? Não, aqui na chácara foi a primeira vez. Eu estive em Uberaba, a última vez faz talvez menos de um ano, quando eu vim atender a um convite de Dom Benedito Ulloa Vieira para pronunciar uma palestra sobre problemas atuais da política brasileira. Mas eu conheço Uberaba há mais de 30 anos, né? Eu comecei minha carreira como promotor público em Igarapava, né, que fica aqui na barranca do Rio Grande. Tenho a impressão de que é a menos de 30 quilômetros de Uberaba. E a primeira vez que eu vim a Uberaba, eu vim para tomar um avião da antiga Aerovias Brasil, quando minha filha nasceu. Minha primeira filha nasceu, isso já fazem 33 anos. De modo que Uberaba é uma cidade que me traz, na verdade, gratas recordações. Agora mesmo a gente estava batendo um papo aqui, depois da entrevista que nós fizemos, eu estava contando fatos pitorescos da vida do senhor. Se bem que nem tanto pitorescos, mas não tão alegres alguns deles. O senhor poderia contar alguma coisa para a gente, alguma coisa de interessante que aconteceu com o senhor durante esse tempo, principalmente desse... um dos principais trabalhos que eu acredito que o senhor tenha feito até hoje, não sei, não conheço os outros, mas esse nós acompanhamos mais de perto. Bom, eu não tive uma vida, como se possa dizer, tranquila, né? Minha carreira, mesmo no interior, ela teve alguns pontos em que eu fui muito solicitado na atuação das minhas funções, seja em Igarapava, seja em Franca, seja em Araçatuba, seja mesmo em Sorocaba, né? Sorocaba, que era uma cidade pacata, eu tive um caso que eu tenho a impressão de que apressou a minha promoção para São Paulo. Havia um médico lá em Sorocaba que havia deixado uma pista hemostática na barriga de uma paciente. E eu soube desse caso e pedi a abertura do processo criminal contra ele, porque achava que era um caso típico de negligência, não digo de imperícia, mas de negligência, né? E a Sociedade Médica de Sorocaba se revoltou, dizendo que eles, diante disso, eles não podiam mais exercer a profissão deles com tranquilidade, né? Quando qualquer profissional está sujeito a praticar uma negligência ou uma imperícia, né? E a lei penal exige que as profissões sejam exercidas sem imperícia e sem negligência, principalmente a profissão médica, né? Mas esses casos, como no Brasil a justiça, na verdade, é uma justiça de classe, que ela visa apenas a contenção dos menos favorecidos em favor dos mais favorecidos, a justiça se pronunciou pela absolvição desse médico. Esse é um dos casos pitorescos que eu tive. Em São Paulo, logo que cheguei, me deram um dos grandes abacaxis que eu tive que descascar na minha vida, que foram os processos contra o antigo governador Adhemar de Barros, né? Eu é que iniciei uma série de processos, né? O problema dos caminhões da Força Pública, o problema da Urda Marajoara, o problema das barcaças do Guarujá, né? Que ficaram todos elucidados. Num deles até o governador foi condenado, embora tenha sido absolvido no Supremo, né? Por um problema formal, não por um problema substancial. E os outros morreram, como tantos outros casos judiciais brasileiros morreram nos arquivos dos cartórios, né? Justamente porque a justiça brasileira é uma justiça de classe, é uma justiça que visa muito mais a manutenção de determinados privilégios do que a obtenção de um ideal de justiça. O trabalho do Esquadrão da Morte foi do ponto alto da carreira do senhor? Não sei se foi o ponto alto, mas foi um momento em que eu pude, pelo menos, mostrar à opinião pública brasileira que, quando se quer chegar a algum resultado, ainda que contrariando os desígnios do sistema político ou do sistema judiciário, com obstinação e com determinação, nós podemos chegar até eles, né? Eu acho que o que mais é indicativo nos processos do Esquadrão é de que se demonstrou a existência de um regime arbitrário, autoritário, né? E que é possível combater-se com as armas da lei
a arbitrariedade e a violência.